Nesse episódio do podcast Consultório High Ticket, eu vou falar sobre 3 principais erros que você comete na hora de fazer o atendimento do seu paciente. Esses 3 erros que eu vou falar aqui, muito provavelmente eles são muito contraintuitivos. E você vê por aí na internet, né, profissionais de marketing da área da saúde falando para você fazer exatamente ao contrário. Então presta atenção que eu vou te explicar a fundo por que isso tem uma percepção negativa aqui do lado de cá, nós pacientes. E tudo que eu ensino aqui nesse podcast, né, nos meus episódios, se você está assistindo aqui no YouTube, se você está assistindo no Instagram, enfim, ou você ouve, né, os podcasts pelo Spotify, enfim, o seu aí streamer favorito, segue o princípio do Old but Gold. Vamos fazer as coisas de uma maneira mais tradicional, não polêmica e que não vai te dar trabalho, tá? Então vai ficar sem inventando um bando de coisa, técnicazinha, hackzinho pra captar pacientes ou fazer que os pacientes fechem mais tratamento com você. A gente não acredita nisso aqui, tá? E hoje você vai entender como isso se aplica no seu consultório para o seu consultório também dobrar o faturamento. Eu sou a Nanda McDowell e aqui no meu canal eu ensino estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de paciente high ticket, ou seja, isso tudo trabalhando menos. Então, se esse ano você pretende trabalhar menos e faturar mais, não esquece de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, se inscrever também no meu canal no Instagram, ir lá e me seguir, caso você ainda não esteja me seguindo, no Nanda Mac Vendas. E muito importante, ativar esse sininho aqui para você receber as notificações do canal e ver vídeos que vão te ajudar a dobrar o seu faturamento. Aproveita também e manda esse episódio aqui para algum amigo seu, amiga sua, profissional da saúde, que também está precisando da ajuda na hora do atendimento com seus pacientes para dobrar o seu faturamento. Antes de começar, vamos explicar o que é esse tema e o que não é esse tema, porque eu escolhi falar disso aqui hoje. Tem certos erros que você comete no seu atendimento com o paciente que são muito contraintuitivos, que nenhum paciente vai te falar que isso incomoda a gente ou que isso não foi legal, até pra gente não ser, né, desagradável, mal educado no seu consultório. Então fica difícil de você saber que isso é um erro. E esses pilares do atendimento high ticket, né, são fundamentais para você construir uma reputação sólida como profissional da saúde, ser visto como referência na sua especialidade, na sua área e ser mais recomendado por outros pacientes também. E ser mais recomendado para outros pacientes também. E o que não é? São hacks, né, aqui que a gente vê aí pela internet para você tirar vantagem do paciente, para você ter um jeitinho, fazer o paciente achar, né, uma coisa que você sabe que não é bem assim. Nada disso aqui é abordado nesse canal porque, afinal, a verdade vende. Não existe falar nem meia verdade para o seu paciente na hora do atendimento ou na hora da venda de algum protocolo, tratamento ou cirurgia para ele, tá? Tudo que eu falo aqui é uma forma de você se posicionar com mais autoridade e para assim aumentar a sua percepção de valor profissional nos olhos dos pacientes high ticket. Então essas estratégias todas envolvem você ter uma mudança na sua mentalidade profissional, mudança no seu posicionamento profissional e usar eticamente estratégias de persuasão high ticket de vendas. E isso sem virar vendedor de carro usado ou advogado que corre atrás de ambulância para angariar clientes, tá? De jeito nenhum. E por que é tão importante você não cometer esses erros na hora do atendimento ao seu paciente? Porque esses erros prejudicam que você dobre o faturamento do seu consultório. Porque isso prejudica muito a sua autoridade, a sua imagem profissional. E porque isso prejudica principalmente o ciclo de recomendações, que os pacientes te recomendem para outros pacientes, tá? Você percebendo esses erros é uma oportunidade de você aumentar a conexão com o paciente, assim o paciente confiar mais em você. Assim ele lembra de você e te indica de forma super espontânea para outros pacientes, né? Que é uma indicação de graça e a mais poderosa de todas. E também não cometendo esses erros, você cria um ambiente muito melhor para você trabalhar no consultório. Você resgata aquele prazer de atender quando você vê a felicidade e o paciente estando confortável no ambiente que ele está com você. Então, vamos aos 3 erros aqui que eu escolhi para falar hoje. O primeiro é não deixar o paciente falar. É você querendo ficar explicando tudo, dando uma aula para ele sobre a doença que ele tem, a condição que ele tem, ou sobre, né, a cirurgia que ele vai fazer estética, o tratamento estético. Você não deixar ele falar. Você ser a pessoa que está falando 90% do tempo. O paciente tem que sentir confortável no seu consultório e tem que sentir principalmente que você está ouvindo o que ele está falando para ele se sentir entendido, que você realmente está oferecendo para ele o tratamento, ali, uma solução
que é exclusiva e ideal para ele. E ele só vai sentir isso se você saber ouvir ele. Muitas vezes você acha que tá sabendo ouvir ou você não tá fazendo nenhuma pergunta, então fica aquele, né, silêncio assim meio desconfortável, ou você tá falando demais, se vendendo demais, provocando aquela impressão, né, pro seu paciente que você tá tentando demais mostrar como autoridade. Então assim, deixa o paciente falar. Entre nos assuntos que ele quer falar, mesmo que alguns desses assuntos não sejam nem relacionados, né, diretamente com o que você está falando ali do tratamento, mas você tem que ter esse quebra-gelo e essa conversa para gerar conexão. Obviamente, não durante 2 horas, 3 horas, né? Consulta não precisa durar muito tempo, mas você tem que deixar o paciente falar, tá? Esse é um dos principais erros. Número 2, você não busca o paciente e nem fala o nome dele na porta. Você manda uma secretária, um assistente, alguém levar o paciente até a sua sala. Você indo até a porta, que nem até meu ginecologista no Brasil faz isso, que é o Dr. Bruno Alencar, e falando o nome do paciente, né? Isso é muito fácil de você saber lá, né? Trocando uma mensagem ali com a sua secretária, qual é o próximo paciente, e você levantando e lá, buscando ele levar até a sua sala, mostra que você tem educação, que você tem mais carinho, você já começa a consulta no pé, assim, com o pé direito, tá? E você já se diferencia de outros profissionais da saúde que não fazem isso de uma maneira muito simples, porque pra gente paciente, quando a gente entra dentro da sua sala e você está lá sentado e entra, né, a secretária, parece que a gente está interrompendo a sua rotina. Às vezes aquele ambiente fica um pouco mais, assim, intimidador pra gente, um pouco mais desconfortável. É muito diferente se você for me olhar nos olhos, me cumprimentar e me buscar na recepção e entrar na sala comigo, tá? É muito melhor, é um atendimento muito mais high ticket. Número 3, outro erro que é bem grave, é uma paciente ou um paciente perguntar o preço, tá? Por WhatsApp ou no direct, algum lugar, de quanto que custa tratamento, cirurgia, qualquer coisa, e você simplesmente dizer que respondia de uma maneira grossa, seca, né? De que, é impossível saber, tem que ter uma consulta para saber esse tratamento. O paciente não tá nem aí, nem sabe como são suas regras do conselho, seus impedimentos, tudo. Ele quer resolver o problema dele, ele quer saber quanto vai custar. Então, já que alguns profissionais da saúde têm impedimentos no conselho, não podem falar, não sei o que, tem todo aquele lenga-lenga, bota uma pessoa que não tem impedimento para falar, por exemplo, uma secretária, uma assistente virtual, qual você também tem acesso ao WhatsApp Business. E não é óbvio, tá? É óbvio, o paciente também sabe disso, eu também sei disso, que se eu vou fazer um tratamento, por exemplo, estético com você, eu não sei quanto que vai custar aquilo ali todo no final. Se eu vou fazer um tratamento de compulsão alimentar, consultas, não precisa nem ser tratamento, cirurgia, etc. com você. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar em tratamento, quanto que vai custar. Mas, além do preço das consultas, que é óbvio que, por favor, você vai falar, dê uma ideia para paciente ou para o paciente quanto vai custar. Então, geralmente, esse tratamento, dependendo, a doutora ou o doutor só vai saber, né, na hora que te examinar, mas custa entre X e Y. Para o paciente ter uma ideia, a gente não tem ideia se custa R$300 ou R$30.000, a gente não tem ideia. Nós somos crianças de 6 anos, a gente é leigo na sua área. Você acha, né, que a gente tem ideia, que a gente chega lá disposto, que tem uma carteira cheia de dinheiro para gastar entre 3 e R$30.000. E não funciona assim, tá? A realidade não funciona assim. Então, corta a ansiedade do paciente e já fala, olha, pode custar entre X e X, sendo que a expectativa, né, principalmente se a paciente ou o paciente é mais jovem, é de que aquele valor ali não seja mais para aquele, né, aquele valor mais alto que você está falando. Então, toma cuidado também nessa ordem de grandeza que você fala, mas antecipa para o seu paciente, para a sua paciente, mais ou menos quanto que vai custar, e nesses, né, tratamentos são específicos que não tem como saber exatamente, você fala pelo menos, né, um valor assim total perto, para ele já ter a expectativa dele alinhada com, né, fazer essa consulta com você. E também porque isso salva tempo para você, dele não ficar, né, por exemplo, indo numa consulta, marcando, pagando uma consulta para chegar lá e descobrir que tá completamente fora do orçamento dele. Ele achava que ia custar R$3.000 e custa 30 e agora ele não pode fazer. Ele vai salvar o seu tempo, assim, e ele vai economizar o tempo dele também. É bom para todo mundo, tá? Então, fale valores, tá? Pelo amor de Deus. Ou ordem de grandeza de valores. Esses valores, tanto se eles são falados de forma online
ou, né, pessoalmente, o paciente dentro do seu consultório, ou online, uma consulta online, por exemplo, eles têm que ser falados de forma natural. Você não pode travar, mostrar insegurança, né, na hora de falar de valores, senão isso já repassa para o paciente e ele começa a ficar com dúvidas quanto à sua capacidade de resolver o problema dele. Você está vendendo o seu conhecimento, o seu serviço como qualquer outro profissional. O arquiteto faz isso, o advogado faz isso, o marqueteiro faz isso, enfim, todas as profissões vendem, né, o que eles sabem em troca de soluções para outras pessoas que não têm esse conhecimento. Não tem nada de errado. Então fale esses valores com naturalidade, confia no seu taco e saiba que você estudou muito, né? Fez uma das faculdades mais difíceis do mundo para você poder trazer essa solução para o paciente e tá tudo bem custar esse valor, tá? Confiança quanto ao que você cobra, isso também é extremamente importante. Você entender esses erros e não cometer eles faz com que o seu faturamento dobre, triplique, muitas vezes multiplique, se você realmente aplicar, né? Porque não vai ficar aqui vendo esses vídeos, ouvindo esse podcast e ficar com aquela obesidade mental, né? Decorador de tese, acha tudo incrível, máximo, mas você não aplica no seu consultório. Você tem que aplicar para ver o resultado, tá? É óbvio. 2, você também faturando mais, tá? Você tem um dia livre na semana com meus alunos para atender pacientes carentes, que você não precisa nem cobrar a consulta ou trabalhar no SUS, caso você queira ajudar a população que só tem acesso ao SUS. Você pode fazer isso, porque o resto da sua semana é lucrativa e coloca comida na sua mesa e mantém o seu consultório com as portas abertas. Então você pode atender pessoas de graça. Também aumenta suas horas livres para estudar, especializar mais na sua especialidade, ir para congressos, fazer outros cursos da sua especialidade para você dar mais valor e melhorar ainda as soluções que você traz para os seus pacientes, tratamentos, cirurgias, etc. E não cometer esses erros também, a sua entrega, tá? Para o paciente fica muito melhor, o atendimento fica mais high ticket e o paciente tem uma percepção de valor do seu trabalho, do seu consultório, de tudo muito maior, tornando assim muito mais fácil ele indicar para outros amigos e o seu consultório, né, crescer cada vez mais rápido. E isso tudo sem você ficar tendo que gastar dinheiro com anúncio na internet, fazendo um post que demora horas nas redes sociais, contratando agência de marketing. Isso tudo já vai e acontece organicamente e de graça, sem você gastar nenhum centavo. Faz sentido, né? E lógico, esses erros que eu falei aqui são só alguns erros. Seria impossível falar todos os erros e fazer, né, a jornada do paciente toda, né, a jornada high ticket, como eu faço no meu curso Consultório High Ticket. Mas aqui você já tem 3 que você já pode aplicar agora e parar de cometer. E para eliminar esses erros, o que você precisa fazer? Primeiro, mudar a sua mentalidade. Muita coisa do que você vê por aí como sendo certo e você acha que tem que ser assim, o atendimento assim, mas fulano faz assim, ciclano faz assim. Ele já perguntou pro paciente o que o paciente acha? Algum paciente já falou, não, realmente faz diferença que você me busca ali, né, na porta em vez de vir um assistente? Ninguém vai te falar isso, é óbvio. Então, antes de tudo, você tem que manter essa postura de aprendiz e, né, realizar que tem muita coisa que você não sabe, que você nem imagina, que nós pacientes pensamos e que é normal, o paciente não vai te falar isso no seu consultório. Outra mentalidade que você tem que mudar, virar uma chave na sua cabeça, é essa de o paciente é um coitadinho, eu preciso salvar o mundo, eu preciso atender todo mundo, né, de graça ou quase de graça, porque os preços aí que vocês praticam, vários deles são absurdos. O paciente gasta lá na blusinha, no shopping, né, gasta lá no shopping no final de semana com os amigos, mais que gasta numa consulta com você, que ele vai só uma vez no ano, isso não faz o menor sentido, é a saúde dele. Então para de ter essa pena, né? E o paciente é coitadinho, ele não tem como pagar tudo. Ele tem como pagar todas as coisas de lazer dele, viagem com a família, né? Ao final de semana, sair para comer não sei aonde. Tudo que ele tem para o prazer dele, ele tá gastando e o bar lá não tá com peninha do bolso dele, não. E você, profissional da saúde, tá com a coisa que mais importa, porque sem saúde ele não tem nada. Como é que isso faz sentido? Então, toda hora você tem que, né, controlar essa sua síndrome de sacerdote e de querer abraçar o mundo, curar o mundo de graça, enquanto você também tem que colocar comida na sua mesa. Enquanto você tem que manter as portas do seu consultório abertas. O seu consultório tem que estar lucrativo para você poder atender pacientes. Senão fica insustentável, um negócio como qualquer outro, certo? Então, para recapitular, para ficar bem claro o que eu estou falando aqui, pense assim, isso que eu estou fazendo é melhor para o paciente ou é para mim?
Porque assim, nesse exemplo que eu dei de você ir buscar o paciente na recepção, em vez, né, de você mandar a secretária ou alguém. Ah, realmente é desconfortável, eu vou ter que ficar levantando, não, toda hora antes de uma consulta? Vai, porque você não é uma pessoa preguiçosa e que importa primeiro o paciente, e não você ficar sentado o dia inteiro na cadeira e o paciente chega lá pra você e você tá meio assim no computador ou olhando no celular. Não dá. Tá? Então deixa essa preguiça de lado, deixa essa postura aí rígida de não estar, né, disposto ou disposta a implementar coisas novas no seu consultório para ter mais resultado e esteja disposto a se arriscar e se diferenciar assim para nós pacientes. A pergunta que você sempre tem que repetir na sua cabeça e fazer: isso é melhor para quem? Para mim ou para o paciente? Tá? Se for melhor para o paciente, se for causar uma mínima impressão mais positiva no paciente, você vai fazer o que é melhor para o paciente. O consultório é um ambiente onde é tudo sobre o paciente e nada sobre você. Se você já entendeu isso, você já está muito no caminho certo. No próximo episódio eu vou falar exclusivamente sobre erros na hora de você apresentar valores, né? Eu também desenvolvi um método de apresentar tratamentos, cirurgias, protocolos, assim, valores principalmente mais altos para paciente, que se chama o Health Plan, que é adaptável para toda a área da saúde, né? Todos os profissionais da saúde que eu atendo com o meu método. Esse Health Plan é lógico, é uma estratégia exclusiva do método consultório High Ticket, e é para você não ficar mandando aí orçamento, ficar aí no vácuo, pensando quando que o paciente vai responder a resposta do seu orçamento, né? E fechar mais tratamentos. Ficar claro para o paciente por que custa isso, como é que vai ser o tratamento, traz muito mais clareza, confiança, e assim muito mais pacientes fecham com muito mais facilidade do que você ficar lá penando para, né, falar a língua do paciente e ele pagar ali na hora o tratamento. Fora que também traz aquela percepção de que você é um profissional organizado e diferenciado, né? E esse Health Plan é tão eficaz que fez não só os meus alunos que, né, trabalham com cirurgias, tratamentos, protocolos, dobrarem o faturamento, mas também os que trabalham só com consultas. Então, já no próximo episódio você vai entender, não vai dar para falar tudo do Health Plan, da estratégia de apresentação de valor, é lógico, mas você já vai aprender estratégias que você vai poder colocar em prática no seu consultório agora para fechar mais esses tratamentos, cirurgias e protocolos e dobrar o faturamento do seu consultório. E não se esqueça, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube, me acompanha também lá no meu canal no Instagram, que é Nanda Mac Vendas, para você não perder essas estratégias para você dobrar o seu faturamento em nenhum dos eventos gratuitos que eu faço aqui no meu canal. Toda semana eu gravo aqui estratégias para te ajudar a atrair esses pacientes high ticket do jeito certo e dobrar o faturamento do seu consultório, ou seja, né, isso sempre trabalhando menos. Te vejo no próximo episódio.